E aí, povinho, beleza? Eu postei no site de vocês uma aula sobre laminite. Eu vou explicar um pouquinho os slides, tá? Então a gente começa com uma linda imagem de cavalos, pés de cavalos e pronto. Laminite, o conceito básico, uma doença que atinge equinos, também pode atingir bovinos, também é conhecida no popular como aguamento. Então dou só uma relembrada na anatomia do casco do cavalo, tá? A parte do casco, principalmente onde tem essas lâminas córneas ou lâminas epidérmicas, que é problema. A outra foto mostra o tanto que é vascularizado. Na verdade, o casco do animal é muito vascularizado e do bovino também é a mesma coisa, né? Então, é um processo inflamatório da lâmina no casco. Como vai inflamar a lâmina do casco, a parede do casco e a falange, conforme vai inflamando, eles vão se distanciando. E isso vai provocar muita dor no animal. Tem vários fatores predisponentes, inclusive uma má alimentação, um problema isquêmico, toxina, um apoio excessivo no membro, estresse. Se você viaja com o animal e não para a cada 2, 3 horas para ele andar um pouco, para ele desestressar um pouco, você pode ter problema de laminite. Como existem vários fatores predisponentes, é muito complicado você achar de cara uma causa do que está levando os animais de uma certa propriedade a desenvolver laminite. Isso é uma coisa que dá bastante dor de cabeça, mas o Kleber vai falar para vocês no período, na aula de clínica de equinos. Em bovinos é muito mais comum em animais jovens, e uma coisa que eu fiquei sabendo quando montei essa aula, a incidência de laminite em pôneis é muito maior, até 4 vezes mais do que cavalo. Nunca imaginei pônei com problema. Então a laminite dói, então nós temos a subaguda, que é o começo da laminite, onde eu tenho o pulso um pouco aumentado, alternância de apoio, então vai pisar primeiro com um membro, depois pisar com o outro, uma dor na região da pinça, né? E não ocorre rotação de falange, essa mais simplesinha, essa mais tranquila. Conforme vai acontecendo, vai desenvolvendo a doença, o animal vai começando a ficar ansioso, existe uma elevação na temperatura, a alteração na temperatura da pata. Se você tocar na pata, você indica que aquela pata está quente. Uma coisa que dá para fazer, existe uma câmera que capta calor nos animais, que você pode colocar ali, você vai ver um membro muito mais quente do que o resto, né? Bem naquela parte da falange. Aí nós temos a refratária, que é o que vai falar se vai dar muito problema ou se vai voltar, tá? Esse é o intermediário aqui da aguda. E depois vai chegar na crônica. Então a crônica já tem um problemão, o animal ele já tem desvio de falange, já tem rotação da terceira falange, já tem claudicação intensa, já fica com o membro anormal. Aqui tem algumas fotos de lesão de laminite em bovinos e equinos. E o diagnóstico agora vem a parte que é a lateral. Como é que a gente faz? A pata do animal está aqui e a gente vai colocar ela em cima, tem aqui no slide, no próximo. Está em cima de um cavalete de madeira, em cima de uma caixa de madeira, como vocês acharem melhor. Para quê? Para ela ficar centralizada no filme. Então eu coloco alguma coisa aqui que não é radiopaca, não vai interferir, madeira não é radiopaco. Então eu coloco o animal em cima, essa pata em cima, e eu vou fazer uma projeção que vai da lateral para medial. Então chama látero-medial. E o filme vai ficar do outro lado para pegar justamente essa pata. Se vocês notarem, tem uma coisinha branca no casco do animal. O que é isso? Isso é algum material radiopaco, normalmente arame o pessoal usa, só para delimitar. Aqui está o casco. Porque dependendo da técnica que você usar na radiografia, o casco ele não aparece, ele fica invisível, ele fica radiolucente. Então, se você colocar o material, fica mais fácil de você enxergar. E aí você vai ter a imagem aqui, o animal não pode estar ferrado, né? Você vai ter a imagem aqui e repare, você está vendo aqui a primeira falange, a segunda, o navicular, a terceira falange, mas você não vê o casco. Por quê? Porque a pessoa não colocou algum objeto radiopaco colado na parede do casco. Esse é o grande erro.
Dá para fazer uma projeção dorso palmar ou dorso plantar, depende da pata também, onde a gente vai ver a simetria da falange distal. Então, da falange proximal com a falange distal, a gente consegue ver se estão simétricos ou se está mais para um lado ou mais para o outro. Mas a que eu mais gosto e que os veterinários mais fazem é a médio lateral mesmo. Tá? Existe aqui um monitoramento do progresso de rotação, mas esse eu prefiro fazer com vocês em aula, explicar melhor para vocês como se faz. Aqui por EAD é um pouco complicado. Tá? Então vamos lá em achados radiográficos. Tá? Vamos lá na primeira foto. Se vocês observarem a primeira foto aqui, que tem o título ausência de paralelismo em terceira falange a superfície do casco, nós estamos vendo já uma laminite com rotação. Eu fiz um desenho na lousa das minhas filhas que mostra um casco muito bonito. Aqui seria a parede do casco e aqui seria a terceira falange. O normal é essas duas partes aqui, ó, tanto a porção mais distal quanto a proximal da terceira falange com o casco, terem uma medida igual. Então aqui a medida A e a medida B tem que ter o mesmo tamanho. O normal é 18 milímetros. Eu espero que saia do jeito certo nesse vídeo. O normal é até 18 milímetros, consideram-se 16 na maioria dos equídeos, mas vamos deixar para a gente 18 milímetros. Se essa distância aqui aumenta mais de 18 milímetros, classifique então uma laminite. Se eu tenho uma distância diferente entre A e B, já caracteriza uma laminite com rotação. Se vocês olharem nessa primeira imagem aqui, no slide 27 de 40, vocês vão ver o objeto radiopaco que foi utilizado para delimitar o casco, e nós vamos ver ali embaixo a terceira falange. Notem que, deixa eu pegar aqui, acho que não dá para mudar, difícil fazer essa coisa. Notem que aqui essa distância para cá é menor do que essa distância para cá. Então aconteceu, esse casco ele rodou, ele teve a sua rotação. Aqui no slide 28, a gente pode ver que até existe um certo paralelismo, mas eu tenho uma faixa preta, uma linha preta entre essa linha branca e a terceira falange. Eu espero que todo mundo consiga ver. É uma linha preta, isso indica a presença de gás, isso indica a presença de bactérias fermentativas nessa parede do casco, caracterizando a inflamação, infecção. Olha aqui, esse é o quadro que eu quero que vocês vejam, prestem bem atenção, o quadro 29. Então, é mais ou menos esse desenho tosco que eu tentei fazer. Eu tenho aqui, sem evidência de laminite, A e B são iguais ou menores que 18 milímetros. Esse é o perfeito, esse é o ideal que você vê em cavalo. O A e o B aumentado, eu tenho laminite, só que eu tenho laminite sem rotação. E o A maior que o B, sempre o de baixo, sempre o mais distal, maior que o proximal, eu vou ter laminite, então, com rotação. Aqui a gente tem algumas imagens bem feias, em que não precisa ser um expert em cavalos, em patas de cavalo, para você poder ver que o casco está deformado, a pata dele, a falange distal tá muito para baixo, né? Tá sem ausência de paralelismo, tá uma coisa assim, ó, tá bem feio, e o casco tá bem inchado ao seu redor, essa pata tá bem inchada. Mas aqui o casco tá ferrado, né? Atrapalha a imagem, não fica uma imagem bonita, mas a gente consegue ver a ausência também de paralelismo entre o casco e a terceira falange. E mais, tem um edema nessa região bem nítido, né? Que vocês não viram naquela primeira imagem. Aqui na 32 a mesma coisa, eu tenho uma ausência de paralelismo, um edema no membro. Olha aqui, ó, ausência total de paralelismo. Embora o cara não tenha colocado objeto radiopaco, tá? A gente consegue ver bem a parede do casco até onde vai a imagem 33. Consegue ver bem e consegue ver que a outra faz assim, ó. Então, essa ausência, essa parte que eu quero que vocês peguem. Então, se você tem uma distância entre a terceira falange e o casco e a distância posterior, a distância mais distal, essa distância que tem entre a terceira falange e o casco, distalmente aquela primeira for maior, quer dizer que a pata rodou, teve uma rotação. Faz essa radiografia, coloca o animal em cima de uma caixa, alguma coisa,
o membro dele, para a pata dele ficar mais ou menos no meio do raio-x, que facilita bastante a imagem. Tira uma lateromedial, então a pata do animal está aqui, você vai radiografar aqui na lateral, vai colocar o filme aqui na parte medial, para poder atravessar a pata e sensibilizar o filme. Viu igual, menor que 18 milímetros, show, tem nada. Viu maior, laminite sem rotação, trata imediatamente. Viu diferente, viu a distância B, que é mais distal, diferente, maior que a distância A, laminite com rotação. A 34 é uma coisa absurda, tá um edema gigantesco nesse casco, eu tenho a informação da falange distal, tá muito aumentado, eu não sei o que ele usou para fazer a coisa radiopaca, me parece que sabe aqueles cortador de unha que tem aquele coisinho de metal para sei lá, servir de alguma coisinha. Eu acho que ele pegou aquilo lá, ou pegou um zíper. É esquisito esse material que ele usou. Tá, esse daqui, olha, é uma curvatura que faz, tá completamente, quer dizer, eu tô colocando fotos para vocês aqui extremamente visíveis de casos de laminite com rotação. Essa 36ª, você vê que não tem o paralelismo, o casco vai para uma ponta, a falange vai para outra, e tem uma grande área com gás aqui, ó. Eu tô vendo essa área aqui, ó, com gás. Isso daqui fala para o radiologista, é infecção. O controle de preflaxia, então, como a causa da laminite é um pouco complicada, tá? Medida profilática é também difícil, tá? Então, casqueamento, fazer periódico, existe correções de aprumo, existem ferraduras especiais. Se vocês procurarem na internet, YouTube, essas coisas, vocês vão ver tipos de ferradura própria para animais com esse problema. Tem algumas de borracha, tem outras um pouco de gel, tem algumas de alumínio que são mais leves. Existem vários tipos de ferradura hoje no mercado para você poder manter esse animal e corrigir esse fator predisponente. Eu mostrei um vídeo que justamente o cara fala sobre isso, né? Não dá para mostrar para vocês, eu vou ver se eu consigo baixar e colocar no site. Gente, essa é a primeira aula EAD que eu fiz na minha vida. Eu espero que não tenha ido muito rápido, qualquer coisa vocês podem voltar. Eu também não posso ser muito devagar, porque eu acho que tem um tempo de vídeo, tá? Qualquer coisa, manda um recado para mim, continue em casa, fique em segurança.